Então, vamos trabalhar aqui a questão de colocar textura no objeto e a gente vai trabalhar aqui no 3D Max de uma maneira bem simples. Então, eu tenho aqui as 4 viewports, né? Eu vou usar a ferramenta Box, vou criar um box aqui, ó, né? Essa ferramenta Box é bem simples. Então, vamos pensar agora aqui em termos de colocar textura nesse objeto, né? Então, como é que a gente vai fazer, na verdade? Então, eu vou dar um Alt W aqui, nessa viewport que a gente está trabalhando, né? E a gente tem aqui a caixa, né? Essa caixinha que eu criei aqui com o box. Para a gente aplicar a textura, a gente usa essa ferramenta aqui, ó, que é o Material Editor. Tá vendo? Ela está aqui, né? O Material Editor. Então eu clico no Material Editor, ela vai me abrir uma janela, que é essa janela aqui. Algumas vezes ela pode vir assim, ó, no Slate, né? Que ela vai aparecer aqui o que você vai anexando ao objeto. No caso, a gente está trabalhando com o modo compacto, que é esse aqui, onde aparece aqui as possibilidades, tá vendo? Anisotropic, Blim, Metal, tudo isso aqui são formas de superfície que a gente pode trabalhar. Então, no caso, eu estou usando o Blim, que é esse aqui, né? Para a gente colocar a textura aqui no objeto, a gente tem que usar um desses três aqui, ó, que é, na verdade, o Diffuse, que é esse. Ele está aqui onde está escrito None nele, a gente vai clicar e ele vai te abrir uma janela. Essa janela, ela te abre uma outra janela com todas as possibilidades de textura que você pode colocar no objeto, tá vendo? O bump, noise, máscara, mármore, tá vendo? Composição, combustão, a câmera, talvez você pode até colocar um vídeo ali também, mas no caso, né, dessas aqui todas, eu vou colocar o bitmap, que é uma textura que eu já peguei, que eu tenho ela pronta. Então eu vou clicar nela, e ela vai me abrir uma janela para eu poder buscar a textura que eu quero. No caso, ela está aqui nas minhas bibliotecas, né, de imagens, eu tenho lá em referências. Aqui, ó, em referências eu tenho uma janela só de texturas. Tá aqui texturas, aqui, ó. Tem vários tipos, né? Então eu vou pegar essa textura aqui de madeira e vou colocar essa, tá? Eu vou dar Open, aí você vê que ela já vai aparecer aqui, né? Aqui também eu posso, se eu voltar lá no Default dessa textura, desse Blim, ele tem aqui as luzes que eu posso colocar. Eu posso aumentar as luzes dele, ó. Tá vendo que ele vai ficar mais iluminado e posso concentrar ele mais aqui, ó, deixando ele mais estreito, né, na questão de aumentar a iluminação e deixar ele mais concentrado. Feito isso, eu vou aplicar ali no objeto, só que ele não aparece de imediato, ele já está aqui, tá vendo que ele está cinza. Para que eu possa ver ele na viewport, eu tenho que clicar aqui, ó, mostrando o material na viewport. Aí eu clico aqui e ele vai mostrar o material, tá vendo? Então aqui, ó, então aqui eu tenho o material já aplicado na caixa. E aí, o que eu posso fazer com ele aqui? Ó? Tá vendo que ele está na caixinha, né? Ó, ficou uma caixinha direitinho. Eu posso mexer aqui nessa caixinha, aumentando de repente, aqui, ó, eu posso mexer no default dela, né? Aqui nos mapas, a gente tem um item chamado Bump. O que é esse Bump aqui? O Bump, na verdade, ele aumenta a textura, ele faz uma sobreposição de imagem. O certo é a gente ter essa imagem em preto e branco, mas como eu não tenho ela aqui em preto e branco, eu vou colocar o Bump dela, a própria imagem, esse aqui, ó, tá? E aí ela vai, você pode regular esse Bump, né? Então aqui, ó, o Tiling que está aparecendo, eu posso aumentar esse Tiling, ó. Aqui não, aqui ó, no Tiling, ó. Se eu aumentar o Tiling, posso aumentar o tiling do objeto, né? Aqui, ó, deixa eu voltar no default. Tá aqui, né? Deixa eu clicar nele ali, ó. Posso aumentar o tiling dele, ó, tá vendo? Ele vai aumentar o tamanho dela aqui, ó. Aumentou o tamanho, né? Conforme eu vou clicando, vai aumentando o tiling, né? Vamos voltar aqui no outro mapa, né? Deixa eu voltar para o default e clicar aqui no bump, ó. O bump ele tá, deixa eu deixar o bump igual ao tiling. Aí beleza, tá igual ao tiling. E aí quando eu venho aqui no default, eu posso aumentar aqui, né, a profundidade. Nota que ele começa a mudar aqui, ó. Tá vendo? Conforme eu vou aumentando aqui, ele vai aumentando a profundidade do objeto. E aí, para a gente saber como ele está, eu só tenho que clicar aqui nessa chaleirinha, que é o Render Production. Conforme eu clico, ele vai mostrar a renderização do objeto. Ó. Vou chegar um pouquinho mais perto aqui, ó. Vou dar o render, ó. E aí você tem a renderização desse objeto. Tá? Então isso aqui é aplicar textura.
Se eu quisesse aplicar uma textura diferente aqui, por exemplo, eu posso pegar esse objeto e converter ele para Editable Poly. Aí conforme eu transformo em Editable Poly, aquilo que a gente já viu, eu posso selecionar aqui, por exemplo, um polígono, né? E usar o Detect, que é isso aqui, ó, para separar esse objeto. E aí eu vou colocar ali, ó, tampa. Beleza, então já separei a tampa, né? Aqui, ó, no Select by Name, que é essa aqui, ó, ele vai lá, tampa, eu dou OK, e ele selecionou só a tampa. E aí eu posso levantar a tampa, tá vendo? Olha lá. Então eu tenho uma tampa selecionada. Outra coisa que eu posso fazer é usar esse aqui, ó, que a gente não usou ainda, que é o Border. Eu clico na borda do objeto, né? Seguro o Shift e vou... Olha lá o que ele vai fazer. Ele vai aumentar o objeto. Então eu tenho uma tampinha ali certinha, né, do objeto. Tá? Deixa eu clicar aqui de novo, ó, e aí eu posso arrastar esse objeto. Ó. Ele encaixa certinho ali, ó. Né? Aqui, ó, tá vendo? Olha lá, tem uma tampa do objeto levantada. Né? Tem essa tampa aqui do objeto levantada. E se eu quisesse aplicar uma outra textura nele, eu poderia aplicar uma outra textura aqui sem problemas, né? Sem erro nenhum. Tá bom? Então isso aqui é o modo mais simples que a gente tem de aplicar textura. Vou aplicar numa outra caixa só para vocês verem o que acontece. Ó. Então eu vou criar uma outra caixinha aqui. Vou usar um outro Blinn, que está zerado aqui. Ó. Vou pegar aqui no Diffuse. Vou buscar lá em Bitmap. Ele vai abrir aqui. Ó. Eu vou mudar agora, vou colocar o água. Né? Tem várias formas de água aqui. Eu vou colocar essa aqui, ó, Water. Né? E vou também mexer no brilho dela. Agora eu vou deixar ela mais forte no brilho. Ó. Vou aumentar aqui e diminuir um pouco o glossness dela, né? E vou aplicar na caixinha ali. Pronto, ó, tem uma caixinha de água. Outra coisa interessante que tem no objeto, né, é que eu posso mexer na opacidade dele. Ó. Eu posso abaixar um pouco a opacidade, fazendo com que ele fique transparente. Né? Aqui não dá para a gente ver direito, porque ele está, tá vendo? Ele está, na verdade, longe de um outro objeto que mostra a transparência dele. Aqui, ó, eu posso aumentar mais aqui, diminuir, né? A opacidade e transparência dele. E aí quando a gente mandar renderizar, a gente vai ter isso aqui, ó, tá vendo? Um cubo transparente na frente da caixa lá. Como se fosse um cubo de água, né, na frente da caixa. Então a gente pode fazer várias coisas, como vidro, né? Várias coisas diferentes aqui a partir disso. Ó. Qualquer ângulo que eu coloque, deixa eu puxar mais para cá, ó, a renderização, vai aparecer um cubo transparente, né, na frente desse objeto. E eu posso regular essa transparência dele, eu posso deixar ele menos transparente, ó, com 80% só, tá vendo? Fazendo isso daqui, né, no objeto. Posso também aumentar mais o brilho desse objeto, né, extrapolar o brilho e aumentar aqui o brilho dele, para quando mandar renderizar a gente vai ter um brilho maior aqui do objeto. E ele vai ter um resultado maior quando a gente aplicar, por exemplo, luz e sombra nesse objeto, né? Quando a gente criar uma iluminação nele. Tá? Então, para aplicar textura é muito simples. Lembrando que é só você pegar no Blinn, né, ir lá no Diffuse, clica aqui e vai buscar um bitmap lá para você aplicar no objeto. É isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e apliquem nos quadradinhos aí para a gente poder ver o resultado.